E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Patrick aqui mais uma vez, mais uma aula de literatura, a melhor disciplina, ok? Vamos aqui para a nossa aula de número 9, beleza? Aula passada eu expliquei para você as concepções em torno do arcadismo e hoje eu vou estar respondendo algumas questões com vocês. Sim, nossa aula de hoje é sobre resoluções de questões, sobre o período que nós estudamos, né? O Barroco, ok? Se você não entendeu muito bem o aspecto do Barroco, eu peço que você assista novamente a nossa aula que está disponibilizada aqui no nosso canal do YouTube para que possa entender os aspectos que eu vou estar trabalhando na nossa lista de questões hoje, beleza? Lembrando que a lista de questões você já tem acesso aí, já enviei faz algum tempinho, e hoje eu vou estar comentando a respeito dessas questões, ok? Pois respira fundo, se prepare, que vamos estar ingressando agora na vibe literária. Isso mesmo, compartilhar o nosso material aqui, compartilhar o nosso slide, que eu vou estar disponibilizando também para vocês, o slide aí referente, né, às questões sobre o Barroco. Vamos aqui na nossa aula de número 9. Presta atenção, galera massa aqui do cursinho José Bispo, ajeitar aqui o nosso material para que nós possamos dar continuidade aqui. Vamos que vamos, Enem chegando, muitas aprovações, se Deus quiser. Vem aqui comigo. Professor, vamos logo analisar essa primeira questão. Questão muito fácil, questão muito fácil. Uma questão que vai estar trabalhando aí um texto do Boquinha do Inferno. Professor, quem é o Boquinha do Inferno? Gregório de Matos Guerra. Eu falei sobre a sua poesia. Presta atenção aqui. Toda questão do Enem, quando você for analisar, galera, você vai ler o texto primeiramente? Não, professor, não vou ler o texto primeiramente. O que é que eu vou fazer? Você vai observar o comando da questão, o enunciado. Olha só o enunciado da questão que está pedindo aqui. São características da escola literária da qual o autor faz parte o quê? Galerinha, Gregório de Matos Guerra faz parte de que escola literária? Patrick, é o quinhentismo? Não. Professor, é o arcadismo? Não. A escola literária que Gregório de Matos Guerra faz parte é o Barroco. Você já sabe disso, A questão está perguntando aqui quais são as características presentes no Barroco. O que é que você tem que analisar aqui? Aí você vai observar o que o texto está evidenciando. O poema vai estar apresentando as seguintes concepções. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, imprime em toda flor sua pisada. Não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Patrick, pude perceber aqui que faz parte, né, de uma das características de Gregório de Matos Guerra. Professor, que características são essas? O aspecto da satírica, professor. O que é isso? Satirizar, criticar. Não esqueça o que eu falei para você, meu amigo. A poesia de Gregório de Matos Guerra vai ser classificada, dividida em três concepções. A poesia sacra, religiosa, a poesia lírica, amorosa, e a poesia satírica. Aqui ele vai estar evidenciando críticas. Aí vem aqui comigo, você acabou de ler o poema, agora você tem que analisar o que o eu lírico, professor, o que é eu lírico? Eu lírico é a voz do texto. O que o eu lírico aqui, através da escrita de Gregório de Matos Guerra, vai estar questionando. Aí vamos aqui analisar cada alternativa. A informa o seguinte: jogo metafórico do Barroco a respeito da brevidade da vida, valorizando o gozo do momento. A B informa o seguinte: caráter de jogo verbal próprio da poesia lírica do século XVI, apresentando uma crítica à preocupação feminina com a beleza. Estilo didático da poesia parnasiana, corroborando com as reflexões do autor sobre as mulheres maduras. A D informa o seguinte: os traços da escrita romântica, uma vez que fala de flores, terra, sombras. E a E evidencia o seguinte, a abordagem de uma existência mais materialista do que espiritual, típica da visão simbolista. Amigos, eu já falei para você o seguinte: Gregório de Matos Guerra, o Boquinha do Inferno, ele pertence ao Barroco. Professor, já vou eliminar três alternativas aqui, A C, quando ele informa que a poesia parnasiana. Galerinha, quem é que faz parte do parnasianismo? Professor, quem faz parte do parnasianismo é Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, outros escritores. Gregório de Matos Guerra não faz parte do parnasianismo. Professor,
Escrita romântica, quem é que faz parte do romantismo, galerinha? Gonçalves Dias, José de Alencar, Bernardo Guimarães, ó, Gregório de Matos Guerra não faz parte aqui. Já eliminei a C, já eliminei a D. Patrick, a E vai estar indicando uma visão típica do simbolismo. Galera, o simbolismo que nós vamos estudar ainda iniciou em 1893 aqui no Brasil e o grande destaque do simbolismo é Cruz Souza, não é Gregório de Matos Guerra. Professor, ou vai ser a A ou vai ser a B. Aí vem aqui comigo, ó. Eu vou estar apresentando para você o gabarito, mostrando como você tem que interpretar o texto. Você volta no texto, ó. Os 3 últimos versos. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Patrick, o tempo é o quê? Passageiro. Você não vai ficar com essa beleza o tempo todo. A idade vai chegando. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Ó, essa é a concepção que você tem que interpretar aqui, meu amigo. Professor, nesse caso, Gregório de Matos Guerra, que faz parte aqui do Barroco, período que nós estudamos, que inicia de 1601 a 1768, nós evidenciamos o aspecto da Contra-Reforma, da Reforma Protestante, professor. Gregório de Matos Guerra vai estar apresentando as características em torno de quê? Do jogo metafórico aí do Barroco, né? Essa comparação implícita a respeito da brevidade da vida, valorizando o gozo do momento. Gabarito da questão, galera. Letra A de aprovado. Ó, questão bem fácil, questão simples, questão de boa. Show? Vamos aqui para a próxima, ó. Para a próxima, vem aqui comigo. Segunda questão, professor. Segunda questão apresenta um texto. Patrick, eu vou ler esse texto. Não, ó, você não vai ler esse texto, não. Você vai, ó, respirar fundo. Primeiro detalhe, primeiro passo é observar o comando da questão, o enunciado da questão. Uma questão do Enem, ó. Uma questão do Enem. Olha só o que a questão vai estar evidenciando. Ao organizar as informações, no processo de construção do texto, o autor estabelece sua intenção comunicativa. Nesse poema, Gregório de Matos explora os ditados populares com o objetivo de quê? Enumerar atitudes, descrever costumes, demonstrar sabedoria, recomendar precaução, criticar comportamentos. O que é que ele vai estar demonstrando aqui nesse poema? Ó, bem fácil. Olha só o que Gregório de Matos Guerra vai estar demonstrando aqui nesse poema. Patrick, qual é o objetivo dele? Quantos há que os telhados têm vidrosos e deixam de atirar sua pedrada, da sua mesma telha receiosos? Adeus praia, adeus ribeira, de regatões tabaquistas, que vende gato por lebre, querendo enganar a vista. Nenhum modo de desculpa tendes que vales o possa, que se o cão entra na igreja é porque acha aberta a porta. Professor, já sei a resposta. O que é que Gregório de Matos Guerra vai estar evidenciando aqui? Galera, ele faz até uma certa intertextualidade, uma conversa entre textos aí. Professor, nós podemos evidenciar que Gregório de Matos Guerra aqui, grande representante do barroco brasileiro, através desse texto, ele vai estar o quê? Ele vai estar o quê, galerinha? Ó, criticando comportamentos. Patrick, ele criticou comportamentos aqui? Criticou, vem aqui comigo, ó. Querendo enganar a vista, nenhum modo de desculpa tens que vales o possa, que se o cão entra na igreja é porque acha aberta a porta. Professor, se a sociedade está, de certa forma, nesse contexto aqui, pecando, apresentando aspectos negativos, é porque teve uma brecha, é porque deixaram chegar a esse ponto. Nesse caso, gabarito aqui da segunda questão, letra E de espinafre, ok? Show! Vem aqui comigo, terceira questão, ó. Terceira questão é um soneto, galera. Ó, professor, o que é um soneto? Eu já esqueci. Soneto, aquele texto poético, né, apresentado em versos, no total, 14 versos, 2 quartetos, como você pode ver aí, ó, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Aí vem aqui comigo. Leia o soneto Nasce o Sol e Não Dura Mais que um Dia. Patrick, eu vou ler o texto? Não. Primeiramente, você vai observar o comando da questão, o que a questão está pedindo, ó. A questão está pedindo o que aqui, Patrick? Ó, terceira questão. Em Nasce o Sol e Não Dura Mais que um Dia, na primeira estrofe, a conjunção aditiva aí que foi destacada assume valor de quê? Patrick, é uma conjunção aditiva. Ele já demonstrou aqui no contexto. Porém, nessa situação aqui, que foi empregada no soneto, ela vai estar exercendo que valor? Causal, alternativo, conclusivo, adversativo ou explicativo. Primeiro passo, vou localizar a conjunção aqui no soneto, ó. Vou localizar a conjunção aqui no soneto. Professor, já sei, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz segue a noite escura. Entre sombras morre a formosura. Em contínua tristeza, a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia?
Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Patrick, qual é a conjunção mesmo que ele está destacando aqui, ó? A conjunção, galerinha, aditiva que ele está destacando aí, como eu falei, ó, bem aqui no primeiro verso, ó, no primeiro verso aí, nasce o sol e não dura mais que um dia. O Ezinho aí, professor, ó, essa conjunção aditiva nesse soneto está exercendo que valor? Galera, bem fácil, ó. Eu vou trocar por outra conjunção e ver se permanece o mesmo sentido. Patrick, qual é a conjunção você vai trocar aqui? Vou trocar pelo porém, ó. Nasce o sol, porém não dura mais que um dia. Patrick, eu vou trocar pelo todavia. Nasce o sol, todavia não dura mais que um dia. Nasce o sol, entretanto não dura mais que um dia. Professor, qual é o valor aqui? Galerinha, o valor aqui é adversativo. Gabarito da questão, letra D. Tem como errar uma questão dessa? Não tem. Questão simples, por isso eu falei para você, ó. Literatura, melhor disciplina. Show? Gabarito, letra D de Danone. Terceira questão aí. Vamos que vamos aqui para a quarta questão, em relação às figuras de linguagem, ó. Em relação às figuras de linguagem, questão bem simples também, em relação ainda ao texto anterior, ao soneto, Nasce o Sol e Não Dura Mais Que um Dia, de Gregório de Matos Guerra. Professor, a figura de linguagem mais recorrente nesse soneto é o quê? Será que a hipérbole, a ironia, o eufemismo, a sinestesia ou a antíntese? Professor, primeiro de tudo, eu tenho que saber qual o conceito, o que significa cada figura de linguagem. Hipérbole, exagero. Por exemplo, estou morrendo de fome. Patrícia, se você não comer agora, você vai morrer? Não, teve um exagero aí. Nesse caso, a hipérbole. Professor, ironia. Ironia, né? É quando você vai estar de sarcasmo aí. Ironia, professor, quando você vai estar, de certa forma, aí, brincando com os sentimentos. Por exemplo, se você vê uma pessoa muito bonita, né? Aí você fala, nossa, cara, como você é desprovida de beleza, você está sendo o quê? Irônico. Eufemismo, suavização. Suavização, como assim, professor? Não estou entendendo. Fiquei sabendo que alguma pessoa faleceu, né? Eu vou falar, ó, meu amigo, você conhecia Cicrano? Ele acabou de bater as botas. Eufemismo aí, uma suavização. Sinestesia, professor, a mistura de sensações. Quando você misturar o olfato, o paladar, eu sinto o gosto amargo do seu cheiro. Gosto, cheiro, vai estar trabalhando isso. E a última aí é esse aspecto de anti o quê? Anti-ideia, antíntese, professor. É quando eu apresento palavras com significados, sentidos contraditórios, opostos. Palavras o quê, Patrick? Antônimas. Nesse caso, eu vou até voltar no texto aqui, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Professor, tristezas, alegria. Aí, ó. Sol, depois vai falar dia. Professor, essas palavras são o quê? Galerinha, essas palavras são antônimas. Nesse caso, a figura de linguagem aqui mais recorrente nesse soneto é a que afirma a alternativa E, a antíntese, professor, ou seja, uma ideia contrária. É isso que o texto aqui evidenciou. Gabarito da quarta questão, letra E de escola. Show! Aí vem a quinta questão, ó, texto para a próxima questão. Patrick, eu vou ler o texto? Não, você não vai ler o texto ainda. Ó. É um soneto também de Gregório de Matos Guerra. Professor, um soneto? Exatamente. Ó. A estrutura aí, 2 quartetos, 2 tercetos. Patrick, a quinta questão vai estar pedindo o seguinte, ó. Nos versos, triste Bahia, o quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. O eu lírico, professor, o que é o lírico mesmo? A voz do texto manifesta um descontentamento em relação ao quê? O descontentamento em relação ao quê? À Idade Média, ao estilo barroco, ao sistema colonial, ao ritmo jurídico, ao humanismo renascentista. E aí? Aí vem aqui comigo, ó. A cidade da Bahia. Triste Bahia, o quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceita do sagaz bichote. Ou quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sucida, que fora de algodão o teu capote. Caramba, Patrick, olha só o que é que nós podemos evidenciar aqui. Galerinha, a cidade da Bahia aqui, não esqueça que eu falei para você o seguinte, a nossa literatura ela vai ser classificada em duas eras, né? A era colonial, quando o Brasil fazia
né, colônia, era colônia de Portugal, melhor dizendo, que nós já estudamos esses períodos, quinhentismo, o barroco e o arcadismo, e a era nacional, a partir do romantismo, que nós ainda vamos estar estudando. Galera, se o barroco, que esse texto pertence, faz parte da era colonial, nós podemos evidenciar nesse verso aqui, ó, que ele destacou, triste Bahia, o quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. O eu lírico aí manifesta um descontentamento ao que, professor? Ao sistema colonial, ou seja, Patrick, ao monopólio comercial aí, ok? Gabarito, Patrick, letra C, tá bem evidente aí no verso. O verso foi até destacado aí no comando da questão. Show? Aí vem aqui comigo, ó. Sexta questão é uma questão bem simples, mas essa sexta questão, Patrick, impossível errar essa sexta questão, ó. O que a sexta questão vai estar apresentando? Considerando o barroco, assinale a alternativa correta. Bem simples, ó, não apresentou nenhum texto, vai pedir somente informações a respeito do barroco. Padre Antônio Vieira caracterizou-se por sua poesia satírica, sendo sermões de obra de insignificância e importância. Patrick, andou longe. Quem é que vai se caracterizar por a poesia satírica, professor? Gregório de Matos Guerra, não Padre Antônio Vieira, já eliminei, não é a. B. Gregório de Matos é reconhecido por seus sermões religiosos. Não, professor. Gregório de Matos Guerra fez poesia, não foi sermão. Quem fez sermão? O Padre Antônio Vieira. Já eliminei também a B. A C informa o seguinte: um aspecto central da vida de Gregório de Matos era o equilíbrio. O amor nunca foi tema de suas poesias. Como assim, professor? Foi sim, eu falei para você, ó. A sua poesia, a poesia de Gregório de Matos Guerra, vai ser classificada na poesia lírica amorosa, a poesia satírica e a poesia sacra religiosa. Já eliminei também a C. Patrick, cadê? Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos foram importantes autores do barroco. Verdade, do barroco brasileiro. O D aí é o nosso gabarito. Padre Antônio Vieira, né, evidenciando a concepção do conceptismo, e Gregório de Matos Guerra evidenciando a concepção do cultismo. E a E informa o seguinte: Padre Antônio Vieira nunca se envolveu com a política, uma vez que acreditava que seu trabalho era exclusivamente clerical e o sofrimento da população não despertava seu interesse. Também uma informação incorreta nesse caso. A única alternativa correta, professor, é a letra D de Danone, ok? Show, vem aqui comigo, sétima questão. Professor, novamente um soneto, esse soneto, inclusive, né, a gente já analisou. Ó, lê o texto abaixo, Gregório de Matos Guerra. A instabilidade das coisas do mundo. Professor, eu vou ler o texto? Não, respira fundo, você vai observar o comando da questão, ó. Considere as seguintes assertivas a partir do texto. Eu vou ler o texto novamente, porque eu quero que você consiga interpretar de modo objetivo o que a questão está pedindo. Vem aqui comigo, ó. Aí vai estar o soneto, questão de número 7 aí, e vai estar evidenciando o seguinte, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristeza a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz e por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se enfia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Aí vem comigo. Professor, o texto é esse. Vamos analisar alguns aspectos. Primeiro quesito aqui. Tal soneto é característico do período barroco brasileiro, correto? Momento em que o homem do século XVII está dividido entre os valores antropocêntricos do Renascimento e as amarras do pensamento medieval, restituído pela Contra-Reforma. Patrick, primeiro quesito aqui está correto? Está, eu falei para você. O contexto histórico do barroco aqui vai estar evidenciando o aspecto da Contra-Reforma e da Reforma Protestante. Show! Segundo quesito, o soneto revela o dualismo, que envolve o homem barroco marcado por o quê? Por incertezas, inconstância. Patrick, está correta essa informação? Está sim. Não esqueça, colega, o que significa a palavra barroco. Esse nome barroco significa forma irregular. Uma forma, professor, assimétrica. O ser humano, ele não sabe o caminho a que vai seguir. Se é o aspecto antropocêntrico, se é o aspecto teocêntrico. Ele está o quê, professor? Dividido. O dualismo vai estar exercendo essa concepção. E o terceiro quesito. O soneto apresenta a preocupação do poeta com a efemeridade da vida e das coisas. Patrick, também correto. Nesse caso, todas as assertivas aqui vão estar certas, vão estar corretas em relação ao barroco. Gabarito aí da sétima questão, letra E de espinafre. Aí vem a oitava, ó.
destaca apenas essa estrofe. Professor, o que é uma estrofe? Um conjunto de versos. Ó, acerca da linguagem utilizada nos versos a seguir de Gregório de Matos, um dos principais nomes do barroco, é correto afirmar que, vem o texto aí, o comando da questão vai estar perguntando algumas informações sobre esse texto. Primeira coisa que você deve associar, o barroco aqui, apresentar uma linguagem muito bem trabalhada, uma linguagem rebuscada, repleta de figuras de linguagem, ok? Não esqueça isso. Patrick, analisando aqui a estrofe. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegria. Ó, tristezas, alegria, sol, luz, noite, professor, dia. Galera, eu já respondi uma questão bem semelhante a essa, ó. Vem aqui comigo. Nesse caso, o texto aqui, a estrofe, vai estar evidenciando o que, professor? A linguagem do barroco caracteriza pelo emprego das figuras de linguagem, classificando o trecho como cultista. Professor, o que é cultista? Cultista, não esqueça que é o jogo de palavras. Cultista, né? O cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias. Não esqueça disso. E as figuras de linguagem aqui repletas no barroco são várias, né? Não esqueça de revisar as figuras de linguagem. Figuras de palavra, figuras de pensamento, as figuras de construção, as figuras de som. Nesse caso, Patrick, gabarito aqui da oitava questão, como você pode ver, letra B de bacon. Aí vem a questão número 9, ó. Questão de número 9, evidenciando aí, né, uma das produções de Francisco Antônio de Lisboa. Professor, quem é esse? Francisco Antônio de Lisboa, o Aleijadinho, que se destacou aqui nesse contexto no Brasil, no barroco brasileiro. Apresenta esse aspecto, olha só a imagem desse santo. Esse santo não está feliz, ele está triste aí, expressa um certo sofrimento. Patrick, analisando isso, aí vem o comando da questão. Questão também do Enem, essa, questão número 9. Com contornos assimétricos, ó. Professor, o que são contornos assimétricos? Que não tem uma forma definida. Riqueza de detalhes e nas vestes e nas feições, a escultura barroca do Brasil tem forte influência do rococó europeu. Está representada aqui por um dos profetas do pátio de Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpida em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela o quê? Galera, eu já falei a resposta. Se você observar essa imagem aí, professor, ela está triste. Ela está evidenciando o quê, professor? Um certo sofrimento, uma feição que popular, da população que está o quê? Sofrendo também nesse contexto. Sendo assim, a obra de Francisco Antônio de Lisboa vai estar revelando, expressando uma personalidade, modelando uma imagem sacra. Professor, o que é uma imagem sacra? Imagem religiosa, com feições populares. Gabarito da questão, letra D. Bem fácil essa, ó, de boa. Se você observar as outras, não vão estar exercendo de modo coerente o que Francisco Antônio de Lisboa apresentava em suas obras. Questão número 10, ó, bem fácil essa, sobre o contexto histórico. Não apresentou nenhum texto. A questão bem objetiva vai estar solicitando o seguinte: o barroco, estilo dominante no século XVII, relaciona-se ao quê, professor? Professor, o que, é que eu falei para você aqui, ó, amigo, minha amiga? O que eu falei para você? O contexto histórico, a situação, o cenário para que o barroco pudesse acontecer. Patrick, dois aspectos importantes: a Contra-Reforma e a Reforma Protestante. Sendo assim, o barroco, estilo dominante do século XVII, relaciona-se ao aspecto da Contra-Reforma na tentativa de retomar a tradição cristã. Gabarito, letra D de Danone. Aí vem aqui comigo, questão bem simples, é só. Questão número 11, assinale V para verdadeiro e F para falso, as afirmativas abaixo, sobre os dois grandes nomes do barroco brasileiro. Patrick, quem são os dois grandes nomes do barroco brasileiro? Que eu falei para você. Um se destacando na poesia, Gregório de Matos Guerra. E o outro, professor, se destacando na próxima, seus sermões, Padre Antônio Vieira. Show? Vem comigo. A obra poética de Gregório de Matos oscila entre os valores transcendentais e valores mundanos, exemplificando as tensões do seu tempo. Patrick, gabarito correto. A obra e a poesia dele vai estar evidenciando esses valores, conforme eu expliquei para você na aula do barroco. Segundo quesito aqui, os sermões do padre Antônio Vieira caracterizam por uma construção de imagens desdobradas em numerosos exemplos que visam a enfatizar o conteúdo da pregação. Professor, com certeza, verdadeiro. Lembrando que os sermões do padre Antônio Vieira, né, vai estar evidenciando o raciocínio lógico. O sermão mais conhecido, né, do padre Antônio Vieira no barroco é o sermão da Sexagésima, que eu também expliquei para você. Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira, em seus poemas e sermões, mostram
exacerbados sentimentos patrióticos expressos em linguagem barroca. Professor, sentimentos aqui no barroco? Não. Sentimentos não vai ter aqui no barroco. Esse aspecto patriótico, nós vimos, aliás, lá no quinhentismo. Aqui no barroco, professor, não vai ter isso. Então, essa informação está falsa. Próximo quesito, a produção satírica de Gregório de Matos e o tom dos sermões do padre Antônio Vieira representam duas fases da alma barroca no Brasil, verdadeiro. E para finalizar, o poeta, né, Gregório de Matos, e o pregador, padre Antônio Vieira, alertam os contemporâneos para o desvio operado pela retórica retumbante e vazia. Patrick, eles vão estar alertando? Não, galerinha, eles não vão estar alertando, eles vão estar o quê? Apresentando críticas aqui. Nesse caso, professor falso, nesse caso aqui, questão número 11, gabarito aí, letra C de Castelo Rá-Tim-Bum, ok? Letra C de Castelo Rá-Tim-Bum. Aí vem comigo, questão número 12, ó. Questão número 12. A respeito da poesia de Gregório de Matos, assinale a alternativa incorreta. Galerinha, tá fácil essa. Alternativa incorreta. Incorreta. Patrick, a poesia de Gregório de Matos Guerra. Professor, eu já sei. Qual é a alternativa incorreta? A. Temativa ou motivo de Minas Gerais, onde o poeta viveu. Galerinha, o poeta não viveu aí. Gregório de Matos Guerra, professor, viveu na Bahia. Minas Gerais é o foco do arcadismo. Então, ó, na próxima aula, né, a gente vai estar observando esse aspecto de Minas Gerais, mineiro, né, o arcadismo, o processo da Inconfidência Mineira. Aqui no Barroco, nós sabemos que as produções se destacaram mais na Bahia, que onde foi que Gregório de Matos Guerra habitou, passou grande parte da sua vida. Aí vem a próxima questão, que vai estar apresentando esse texto, ó, para responder às questões número 13 e 14. Ao braço do mesmo menino, Jesus, quando apareceu. Ó, Patrick, eu vou ler o texto, não faça isso não. Você vai observar o comando da questão. Acerca da interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta. Eu vou ler o texto aqui. Vou ler o texto aqui para saber o que a questão está pedindo. Ao braço do mesmo menino, Jesus, quando apareceu. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte faz todo sendo parte, não se diga que a parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda parte. Em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte, não se sabendo parte desse todo. Um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todos deste todo. Professor, nesse aspecto aqui, acerca da interpretação do texto, assinar a alternativa incorreta. Eu já marquei aqui para você, ó. O autor faz críticas ao afirmar que, tendo achado parte da imagem, as pessoas imaginam ter achado todo. Professor, essa informação é informação incorreta. Se a gente analisar, Gregório de Matos Guerra vai estar evidenciando aí, né, de certa forma, o aspecto cultista, professor. O que é isso, o aspecto cultista, Patrick? A palavra muito bem trabalhada. Ele não vai estar pontuando críticas aqui e nem afirmando, né, tendo achado parte da imagem, que as pessoas imaginam ter achado todo. Ele está o quê? Apresentando críticas às próprias pessoas. Nesse caso, gabarito aí, letra C. Questão número 14. Marque a alternativa na qual o par das palavras aí, conjunto, nesse contexto. Professor, o que é contexto? Cenário, a situação, ó. As palavras estão exercendo. Que funções aí? Dentro do contexto do poema, representa uma antíntese. Professor, o que é antíntese? Ideia contrária. Palavras o quê? Antônimas. Patrick, qual é a alternativa que vai estar apresentando palavras antônimas? Professor, tá fácil essa, ó. Inteiro e qualquer. Inteiro, de modo geral, o todo, e qualquer, apenas uma parte. Nesse contexto aí, evidenciado no poema do Boquinha do Inferno. Gabarito, letra C. E para finalizar a nossa resolução de questões, né, sobre as questões do Barroco, vamos aqui para a questão de número 15, ó. O Barroco teve como berço Europa, mais precisamente Roma, sendo tal movimento artístico trazido ao Brasil pelos colonizadores. Torna-se correto afirmar que... Patrick, torna-se correto afirmar o quê? Galera, bem fácil. Sendo associado à religião católica, o barroco brasileiro foi utilizado em muitas igrejas e nas fachadas e construções civis. Inclusive, eu apresentei uma questão aqui para você que apresentava uma dessas obras, uma dessas feições, né, do barroco, em torno, né, da produção de Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Gabarito aqui da 15, letra C. Agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês, colegas. Lembrando que na próxima aula nós vamos estar respondendo, né, algumas questões sobre o arcadismo, ok? Aula de hoje, eu pude resolver
15 questões com vocês sobre o Barroco, esse período tão importante, né, evidenciando o aspecto da Contra-Reforma, da Reforma Protestante, e na próxima aula estaremos respondendo mais 15 questões, só que sobre o arcadismo. Aí nós vamos finalizar de vez a nossa era colonial e iniciar a era nacional, com romantismo, realismo, naturalismo, por aí vai. Então, ó, beijo grande, agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!